Microsoft derrama 38 milhões de registros de dados confidenciais por meio de configurações do aplicativo Careless Power. Os dados vazados incluem registros de vacinação Covid-19, números do seguro social e endereços de e-mail vinculados a escolas públicas da American Airlines, Ford, Indiana Department of Health e New York City. Por meses, os portais de Power Apps da Microsoft expuseram dados pessoais vinculados a 38 milhões de registros, desde o status de vacinação do Covid-19, números da Previdência Social e endereços de e-mail. Os consumidores mais afetados pelo que está sendo chamado de problema de plataforma são aqueles que fazem negócios com a American Airlines, Ford, o Departamento de Saúde de Indiana e escolas públicas da cidade de Nova York. A Microsoft descreve seus Power Apps como um pacote de aplicativos, serviços e conectores, bem como uma plataforma de dados, que fornece um ambiente de desenvolvimento rápido para construir aplicativos personalizados para suas necessidades de negócios. A ferramenta é usada por desenvolvedores para construir aplicativos que compartilham dados localmente ou com a nuvem. Na segunda-feira, a pesquisa UpGuard revelou que o portal de gerenciamento Power Apps da Microsoft vazou inadvertidamente os dados de 47 empresas, totalizando a exposição de 38 milhões de registros pessoais. Ele afirmou que a plataforma Power Apps da Microsoft tinha falhas na maneira como forçava os clientes a configurar seus dados como privados ou públicos. A Microsoft não considera o problema de vazamento de dados uma vulnerabilidade, mas sim um problema de configuração que pode ser melhorado. Além dos conjuntos de dados mencionados anteriormente, os pesquisadores descreveram o que descobriram como American Airlines, uma coleção de 398.890 registros de contato, que incluíam nomes completos, cargos, números de telefone e endereços de e-mail. Uma segunda coleta de dados de teste incluiu 470.400 registros, que incluíam nomes completos, cargos, números de telefone e endereços de e-mail. Condado de Denton, TX, um total de 632.171 registros derramados incluíram tipos de vacinação, datas e horários de consultas, IDS de funcionários, nomes completos, endereços de e-mail, números de telefone e datas de nascimento. A lista Contact Vaccinations tinha 400.091 registros com campos para nomes completos e tipos de vacinação, e o Contacte tinha 253.844 registros com nomes completos e endereços de e-mail, escreveram os pesquisadores. JB Hunt Transport Services, a empresa de logística de transporte, tornou públicos 905.228 registros que incluíam nomes completos dos clientes, endereços de e-mail, endereços físicos e números de telefone. Mais de 250.000 dos registros também incluíam números da Previdência Social dos Estados Unidos. O portal global de serviços de folha de pagamento da própria Microsoft, pesquisadores encontraram 332.000 registros de funcionários e contratados da Microsoft com seu endereço de e-mail @microsoft.com, nome completo e números de telefone que parecem ser para uso pessoal. Como os Power Apps da Microsoft explodiram? UpGuard disse que o vazamento de dados está relacionado à forma como a plataforma Power Apps concilia o uso do protocolo de dados abertos, OData, com sua interface de programação de aplicativos, API. Por exemplo, alguns dados manipulados na plataforma Power Apps precisam ser públicos e outros conjuntos de dados relacionados precisam ser privados. Em casos como as páginas de registro para vacinações Covid-19, existem tipos de dados que devem ser públicos, como os locais dos locais de vacinação e horários disponíveis, e dados confidenciais que devem ser privados, como as informações de identificação pessoal das pessoas sendo vacinadas, UpGuard escreveu. Os pesquisadores descobriram que dados confidenciais de usuários privados, que deveriam ser privados, estavam sendo segregados, mas ainda acessíveis ao público. O problema, explicou UpGuard, é que as opções de configuração da Microsoft para compartilhamento de dados e armazenamento de dados confidenciais em Power Apps criam o potencial para vazamentos de dados. Os pesquisadores se concentraram nas apps OData usadas por Power Apps para recuperar e armazenar dados públicos e privados confidenciais. Mais especificamente, eles se concentraram em como os dados, como informações de identificação pessoal ou PII, são armazenados e formatados em permissões de tabela para compartilhamento, ou não.
O ponto crucial da questão resumia-se às definições de configuração que instruem um usuário de Power Apps a definir o valor booleano de permissões de tabela para habilitar no registro da lista como verdadeiro. Se essas configurações não forem definidas e o feed OData estiver habilitado, os usuários anônimos podem acessar os dados da lista gratuitamente, escreveram os pesquisadores. É um recurso, não um bug, diz a Microsoft. Durante o curso de seu pesquisador, a UpGuard descobriu que a configuração incorreta do OData por parte dos clientes da Microsoft, e até da própria Microsoft, era generalizada e sistêmica. A evidência empírica sugere que um aviso na documentação técnica não é suficiente para evitar as consequências graves da configuração incorreta de feeds de lista OData para portais de Power Apps, escreveram os pesquisadores. O UpGuard notificou a Microsoft sobre o vazamento de dados em 24 de junho de 2021. A Microsoft imediatamente começou a investigar as alegações de que seus Power Apps eram responsáveis pelo vazamento de milhões de registros de dados confidenciais. No dia 29 de junho, a empresa afirmou que a plataforma funcionou conforme o planejado. O caso foi encerrado e o analista da Microsoft nos informou que eles determinaram que esse comportamento é considerado intencional, escreveu UpGuard. Ao longo das semanas seguintes, UpGuard continuou a encontrar exposições massivas de dados vinculadas à forma como o Power Apps lidava com o OData por meio de sua API. A Microsoft tomaria medidas posteriormente, após notificarmos algumas das exposições mais graves. Passamos as semanas seguintes analisando os dados em busca de indicadores de sensibilidade e alcançando as organizações afetadas, de acordo com o relatório UpGuard. Atire no mensageiro. Apesar de todas as tentativas do UpGuard de esclarecer os problemas dos Power Apps da Microsoft, ele foi persona não grata não apenas para a Microsoft, mas também para outros que notificou sobre vazamentos de dados. A reação à descoberta de dados da UpGuard de registros de vacinas Covid-19 sensíveis sendo expostos publicamente pelo estado de Indiana foi típica. Os pesquisadores notificaram o vice-diretor de tecnologia de Indiana em 2 de julho sobre seus armazenamentos de dados confidenciais acessíveis ao público. Embora os dados tenham sido removidos em 7 de julho, em 17 de agosto o estado de Indiana emitiu um comunicado à imprensa reconhecendo publicamente a exposição dos dados. Ele também acusou o UpGuard de acessar indevidamente os dados, alegando que foi feito como um estratagema para angariar negócios do estado. A UpGuard nunca abordou Indiana ou qualquer outra empresa notificada de uma violação de negócios, e não há mérito na declaração à imprensa. Pelo contrário, a UpGuard forneceu horas de apoio não remunerado em serviço do Departamento de Saúde de Indiana e às pessoas que atende, escreveu a UpGuard. A UpGuard também verificou o estado de que todos os dados publicamente acessíveis que ele descobriu foram destruídos. A Microsoft toma medidas para ajudar os clientes. Desde a divulgação do problema pela UpGuard, a Microsoft lançou uma ferramenta para verificar se há vazamento de dados nos portais do Power Apps. Ela também planeja mudar o produto para que as permissões de tabela sejam aplicadas por padrão, disse a UpGuard. Para diagnosticar problemas de configuração, o portal Checker pode ser usado para detectar listas que permitem acesso anônimo. Mais importante, os portais Power Apps recém-criados terão as permissões de tabela habilitadas por padrão. As configurações das tabelas ainda podem ser alteradas para permitir o acesso anônimo, mas o padrão para as permissões habilitadas irá reduzir muito o risco de futuras configurações incorretas, escreveu UpGuard. A UpGuard acrescentou que concorda com a posição da Microsoft de que o problema não é uma vulnerabilidade de software, e sim um problema de plataforma que requer mudanças de código no produto. É uma resolução melhor mudar o produto em resposta aos comportamentos observados do usuário do que rotular a perda sistêmica da confidencialidade dos dados como uma configuração incorreta do usuário final, permitindo que o problema persista expondo os usuários finais ao risco de segurança cibernética de violação de dados, a UpGuard disse. No final das contas, a Microsoft fez o melhor que pode, que é habilitar permissões de tabela por padrão e fornecer ferramentas para ajudar os usuários de Power Apps a diagnosticar seus portais.